Eu vou ler do 1 ao 7. Eu leio assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que Deus assim aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Oremos. Somos gratos por tudo que já ocorreu nessa noite, Deus justo. Somos gratos pela palavra do Senhor lida. Somos gratos pelas igrejas que neste momento estão tendo também esse privilégio de proclamar a tua palavra. Quero colocar a congregação nesse momento também ali, onde os teus servos, o pastor Elias e a irmã Cláudia, também estão ali nessa incumbência de levar a tua palavra. Mas nessa noite eu quero colocar e apresento ao Senhor a minha gratidão pela vida de cada um aqui, e eu coloco a vida de cada um em tuas mãos. Pai, eu peço em o nome do Senhor Jesus Cristo que todas as questões outras, projetos, intenções, pensamentos, coisas seculares, eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo não venha atrapalhar nenhum nesta noite para ouvir o recado que o Senhor tem a cada um. Apresenta a ti, rogando que teu Espírito encontre liberdade para trabalhar em seus corações. Esconde teu filho aqui à frente, na cruz de Cristo, para que somente Cristo seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje pela manhã nós tivemos um belíssimo culto. Quem não veio, lógico, perdeu. E estamos sim, não só pela manhã, mas agora à noite principalmente, estamos sentindo a falta de muitos irmãos, né? Eu quero só chamar a atenção dos poucos que se encontram nessa noite para, primeiro, a questão da reverência. Segundo, atenção no que Deus vai lhe falar nessa noite. Talvez o que eu vou falar aqui não se encaixe na sua vida, mas como nós estamos gravando o vídeo, talvez aquele porventura venha assistir posteriormente a mensagem, pode se aplicar a ele, mas também talvez não pode se aplicar. De modo que eu peço que os irmãos não se inflamem caso eu venha falar algo que possa soar algum ataque. Não é essa a minha intenção, até porque é a palavra de Deus, e quando se trata da palavra de Deus, cabe ao profeta, ou seja, ao proclamador da palavra de Deus, ser fiel na proclamação da palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, conta a história de dois personagens, ou seja, os dois primeiros filhos de Adão, segundo o relato bíblico, que é Abel e Caim.
E do 1 ao 16 conta também a primeira história de homicídio que foi causado Caim contra Abel. Mas nesse versos que nós lemos há um princípio muito relevante e que eu quero estar evocando nesta noite com os irmãos e convidando os irmãos para que pensem comigo um pouco a respeito desse princípio que está no princípio de tudo, né? Que é lá em Gênesis, filhos de Adão, né? E Eva. E esse princípio se faz muito presente nos dias atuais, que é o princípio de cultuar. Daí a nosso tema, o culto que Deus rejeita. O culto que Deus rejeita. Nesse princípio de cultuar, nessas disposição desses dois, tanto Abel quanto Caim, de oferecer, de levar uma oferta ao Senhor, aqui caracteriza, denota justamente esse princípio de cultuar. Prova é porque a gente vai observar nas Escrituras esses homens, Caim com referência ruim e Abel como referência boa. Tanto é que lá em Hebreus 11, o verso 4 fala que Abel, pela fé, ofereceu mais excelente sacrifício, oferta ao Senhor. Então, a oferta aqui oferecida tanto por Caim quanto por Abel denota o princípio de cultuar a Deus. E esse princípio de cultuar a Deus, observando o nosso momento atual, me lembro que escrevi, não sei se foi 2018 ou 2019, uma pastoral, justamente com base nesse personagem, em especial no personagem Abel. E nessa pastoral falei do paradoxo que há entre aquele o que oferece uma oferta de culto ao Senhor para o que realmente está, ou os que estão de fato, né, aparentando oferecer o culto ao Senhor. Ou seja, há uma discrepância muito grande, muito evidente, que separa o culto de quem está prestando para o culto, né, de que como deveria ser prestado. Como é isso, pastor? Ou seja, nessa discrepância a gente observa a distância absurda entre o que aparenta ser do que o de fato é. Isso denota também um estilo de culto esse que desagrada, culto esse que Deus rejeita. Nós estamos dentro desse contexto e eu vou estar, ao longo dessa mensagem, discorrendo um pouco melhor com os irmãos. Mas, nesse texto de Gênesis, nessa doutrina, nesse princípio de cultuar a Deus, nós aprendemos a doutrina, ou seja, a buscar de modo a alcançar um oferecer de oferta aceitável por Deus. Então, aqui tem um princípio, como o princípio de cultuar, como agradar a Deus. Como agradar a Deus. A pergunta é: qual o culto que Deus rejeita? Qual o culto que Deus rejeita? O culto que Deus rejeita é quando o ofertante não é digno ou não está digno diante de Deus. Então, o ofertante, na hora de prestar o seu culto a Deus, se ele não está digno, Deus rejeita o seu culto. E nós vamos discorrer nesses poucos versos aqui. E para discorrermos, eu vou fazer 3 perguntas, e essas 3 perguntas vai nortear os nossos pontos aqui. A primeira pergunta é: o que leva um ofertante se achegar a Deus
indignamente. O que leva? Então, à luz desse texto, eu respondo o que está aqui no verso 3. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, o que leva é quando a sua oferta, o culto, representa o seu autoesforço e a sua autossuficiência. Na vida de Caim, nós temos um exemplo a não ser seguido. Caim, ele levou uma oferta a Deus. Ele foi prestar um culto a Deus. Mas a Bíblia, ela não dá a qualidade devida na oferta de Caim. De modo que, na diferença da oferta de Abel, nós podemos observar no verso 4, que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Caim levou uma oferta ao Senhor. Isso aqui nos traz, ou seja, abre um leque de situações que nós podemos observar, e que o próprio texto aqui, dentro do estudo mais aprofundado, nos levam justamente a esta conclusiva. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque ele estava simplesmente oferecendo o resto, e Deus rejeita o resto. Deus rejeita o resto. A partir do momento que nós oferecemos culto com base na nossa confiança em nós mesmos, que é o autoesforço e a autossuficiência, ou seja, essa confiança própria, denotando o mérito humano, que parece bom aos nossos olhos, parece bom aos olhos dos homens, mas não aceitável aos olhos de Deus. Eu quero lhes chamar a atenção, com base nesse ponto aqui, desta necessidade de observarmos e olharmos para nós mesmos e fazermos a seguinte pergunta: que tipo de culto eu estou prestando a Deus? Deus está aceitando o culto que eu presto a Ele? Será que eu estou oferecendo o resto para Ele? E quando se fala em resto, é justamente porque aqui não está em tese aqui a qualidade da oferta de Abel versus a de Caim. Possivelmente, talvez, a oferta de Caim era até mais numerosa, porque Caim, como agricultor, e Abel, como pastor de ovelha, Abel, ele deu uma oferta, ou seja, sacrificou um dos seus rebanhos, mas não foi um qualquer, foi a primícia do seu rebanho. A Caim, ele como agricultor, ele trouxe um fruto qualquer. Então, dá esta ideia de que o que Caim trouxe é como se fosse o resto da lavoura e trouxe para Deus. Não foi a primícia do fruto. Talvez o que ele trouxe em termos de qualidade estava boa, estava ótimo. O problema é que é a intenção do coração, a forma como Caim estava oferecendo esse culto a Deus. Nós estamos dentro de um contexto em que, infelizmente, muitos estão chegando a Deus de uma forma sem analisar o contexto bíblico de como devemos chegar a Deus. E no estudo do tabernáculo, eu já lhes mostrei que o passo que nós damos para servir a Deus, para cultuar a Deus, é um passo em que há necessidade da santificação da carne e do espírito em temor, no temor e no tremor a Deus. Mas nós estamos dentro de um
contexto, e esse ano em especial corroborou muito. Não estou dizendo que o coronavírus colaborou, mas alguns, infelizmente, isso aqui eu estou falando de forma generalizada, confundiam a sua forma de cultuar, e hoje ainda estão confundindo a sua forma de cultuar, achando que cultuar, vir à igreja, é vir de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós, como servos de Deus, devemos ter isso em mente. Nós não fomos chamados para ficarmos de braços cruzados, fomos chamados para aperfeiçoamento diante do serviço do Senhor. Ou seja, enquanto servimos ao Senhor, estamos nos aperfeiçoando na palavra, aperfeiçoando na comunhão com os santos e aperfeiçoando na oração. É um tipo de aperfeiçoamento para aquele que, como na comunhão com os santos, que é o partir do pão, não tem como você ter essa koinonia de casa, koinonia atrás do YouTube, koinonia atrás debaixo do seu cobertor. Não, é uma koinonia que a própria palavra denota uma participação mútua. É você tornar-se participante do momento, porque nós temos o incumbenção de sermos bênção, de abençoar, de sermos bênção e abençoar. A oferta de Abel não era melhor, como aqui eu coloquei, ou superior. Não torna ninguém, ou seja, a oferta não torna ninguém aceitável a Deus. Devemos lembrar do que é dito pelo salmista, e eu li até esse salmo aqui hoje: tudo que é na terra pertence a Deus, tanto os frutos da terra quanto as crias das ovelhas, que é no Salmo 50. E no Salmo 50 eu li hoje pela manhã de propósito o verso 11, verso 10 fala assim: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias, as milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Tudo é de Deus. Você ofereceu um sacrifício dentro desse contexto do Antigo Testamento, ofereceu o sacrifício. A oferta do sacrifício em si não denota muita coisa não, porque o que está implícito aqui na vida de Abel em especial é que Abel cumpriu um princípio de cultuar que é imprescindível para todo crente. E nesse princípio desencadeia em 2 pontos, que é o primeiro princípio: Abel, ele teve fé, levou a sua oferta com fé. E o outro princípio é que essa oferta que Abel levou, ainda que ele estava oferecendo a primícia, ou seja, o melhor que ele tinha do rebanho, ainda que essa oferta havia essa qualificação, entretanto, o que ele estava fazendo era com fé, recheado por amor. Então essas duas palavrinhas, fé e amor, são imprescindíveis na vida do crente em Cristo Jesus, na vida de quem serve a Deus. Consequentemente, o fato de Caim apresentar a Deus de forma indigna, porque ele estava apresentando uma oferta qualquer, e com base na sua confiança, no seu ego, ou seja, é aquele tipo de crente que vem para a igreja, ou vai para a igreja, tipo assim: eu vou lá porque ou então não quer vir, ou se vem de qualquer jeito, mas não está nem um tempo preocupado se está abençoando ou não está abençoando, cheio de autossuficiência. Aí, se o dízimo dele é gordo, o fato dele depositar o dízimo no gasofilácio, aí ele denota que ele não está devolvendo, ele está pagando, né? E eu já ouvi isso, né?
não nossa igreja, mas eu já ouvi isso. O fato foi de um empresário, o fato dele dizimar, ele não precisa fazer nada na igreja, porque já está pagando para que os outros façam. Olha só, ele é o Senhor, inverteu aí, ele não é mais um simples servo, ele é o Senhor, porque ele está pagando para que vocês trabalhem. Ele não precisa trabalhar. O dízimo que ele deposita no gasofilácio, ele não precisa trabalhar, ele não precisa mais enviar missionários, de ser um missionário, porque ele paga para que os missionários vão. Isto é utopia. Nós não podemos servir a Deus pelo montante do dízimo, da oferta que entregamos. Isso aqui é um ato de obediência, que é um outro princípio de extrema necessidade, que por sinal está em 1 Samuel 15:22, que diz o seguinte: quando Saul, depois que venceu os filisteus, salvo engano, depois que ele venceu os filisteus, ele esperando Samuel para oferecer um culto de gratidão a Deus, e esse ofereceu um culto de gratidão a Deus, evidentemente que havia os sacrifícios. Só que, o que Saul fez? Saul antecipou, agoniado, não esperou Samuel chegar, demorou Samuel chegar, ele foi, vestiu a estola sacerdotal, a roupa sacerdotal, e foi oferecer sacrifício. E ele não sabia que um ato de desobediência dele levou ele a ser riscado para sempre do trono de Israel. Porque era lógico que de Saul vinham seus filhos como reis, outros reis, mas não foi o que aconteceu. Porque o ato de desobediência, quando Samuel chegou para ele, disse o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, princípio de cultuar, se não tiver fé, recheado por amor e obediência, pode ter certeza que você vai estar de forma indigna diante de Deus. Qual o resultado então? Deus não se agradou do ofertante. Observe que está no verso 4, a parte B, o verso 5, desculpa. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Primeiro ele fala no verso 4, finalzinho, que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Observe a ordem: Deus não se agradou nem do ofertante, consequentemente nem da sua oferta. Não se agradou do ofertante porque ele estava indigno diante de Deus. O fato de Deus não agradar de Caim foi pela decorrência de uma vida sem temor a Deus, relaxada, sem compromisso, entregou uma oferta qualquer. Estava cultuando de qualquer jeito. Vamos aplicar para nossos dias atuais. Como nós podemos entender isso? Se Caim é um exemplo a não ser seguido, e um princípio de culto que não pode fazer parte da vida do crente, nós devemos analisar na vida de Caim como que ele prestou esse culto a Deus. Prestou um culto de uma forma irresponsável, sem temor, relaxada, sem compromisso. Eu peço que sem compromisso. E isto é o que está acontecendo nos dias atuais. É uma pergunta que você precisa estar fazendo para você mesmo. O que eu estou fazendo na igreja?
é para simplesmente ocupar o meu lugar e ouvir o que o pastor, o que o pregador está falando, para poder estar anotando, porque eu conheço gente assim. Me lembro na minha conversão, tinha um que ele sentava no banco, não era para receber a mensagem de Deus, mas era para anotar os erros do pregador, para depois falar para o pregador. Nos dias atuais, o que muitos estão fazendo, entregando o culto relaxadamente a Deus, denota que o Senhor está rejeitando o culto de quem assim está prestando. Nós devemos ter a noção de quem é Deus. Não é qualquer um. Deus não é Bolsonaro, nem Donald Trump e nem qualquer outro presidente. E que você, qualquer um de nós, talvez daríamos muito maior reverência a esses homens do que propriamente Deus. Você não pode chegar na casa de Deus e usar a casa de Deus como se você estivesse fazendo chacota de quem está trabalhando na casa de Deus. Deus não quer resto, Deus quer a primícia. Deus não quer o resto do seu tempo, Deus quer a primícia do seu tempo. Deus não quer um louvor de boca para fora, Deus quer um louvor que saia do coração. Se não tiver fé, amor, obediência, Deus rejeita. Precisamos entender: pessoas estão brincando com Deus. Horrível coisa, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no último verso do capítulo 10. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No verso 31 do capítulo 10. Horrível coisa. Isso aqui não é empresa. Isso aqui não é um púlpito de uma câmara de, seja deputado ou de vereador, ainda que tenhamos homens sérios lá, mas não se pode comparar isso aqui com qualquer outra empresa secular. Isso aqui é a casa de Deus, foi consagrada para servir a Deus, e tantos quantos aqui vêm para servir a Deus, tem que ter um coração contrito a Deus, temor e tremor diante de Deus, porque se não tiver vida no altar, a seu culto, a sua vida é rejeitada, a exemplo que Deus fez com a de Caim. Eu não posso cultuar a Deus, fortalecimento de fé uns com os outros, koinonia, comunhão. Como que eu vou estar me fortalecendo, koinonia, comunhão, ou seja, ter esse momento ímpar com os irmãos? Como eu vou estar fortalecendo se eu sumo da casa de Deus? Depois, quando apareço, eu quero agora trazer uma lição de moral para os irmãos. Que tipo de pastor seria eu? Se ele passasse 2, 3 semanas fora, depois vinha aqui e trazia um sermão dessa natureza em especial. Vida no altar. Servir a Deus é você servir com vida, não com a oferta em especial. A sua oferta pode até ser vantajosa, pode até encher os meus olhos. Quando eu falo aqui oferta no sentido financeiro, seus dízimos podem até encher os meus olhos, mas se Deus não está agradando, Ele rejeita a sua oferta e rejeita você, porque Deus não quer resto.
Deus quer primícia. Se ele não agradou, ele rejeita. O que fazer? Então, pastor, Deus, como é misericordioso, é bondoso, ele chama para a reconciliação. Olha o que ele falou para Caim, verso 6. Então lhe disse o Senhor, falando com Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Essa pergunta de Deus a Caim é uma pergunta que Deus insiste para Caim a ele fazer uma autoanálise, para ele observar aonde ele errou, qual foi o ponto da sua falha. Isso aqui é um ato de reconciliação. Mas o que Caim fez? Ninguém quer ser chamado a atenção hoje. Porque o que Caim fez? Quantos Caim nós temos hoje? Caim simplesmente não quis ouvir a Deus, o seu semblante descaiu, e o Senhor falou para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ainda aconselhou nesse processo de reconciliação. Caim, se você fizer o bem, se você cultuar, a exemplo do teu irmão Abel, que foi de coração, ele não estava entregando o resto do seu tempo, ele não estava entregando o resto da sua vida, ele não estava entregando uma coisa qualquer, ele estava entregando o seu todo, a primícia. Se você proceder assim, Caim, tudo bem, vai ser aceita a tua oferta, vai ser aceito o teu culto. Mas o que ocorre? Se todavia procederem mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Nessa intenção de Deus de buscar a reconciliação, nós podemos observar aqui: Deus toma uma atitude, busca a reconciliação. Mas o que o homem faz? O homem continua com o coração fechado, o semblante descaído. Por quê? O que causou a ira em Caim? A inveja. E a inveja causada, ou seja, uma vez nascendo no coração, o que aconteceu? Ele deu lugar. Porque a ira é comum em nossos corações, porque nós somos carne, mas a Bíblia nos ensina como devemos proceder: ireis e não pequeis. Mas o que Caim fez? Aí Caim, ele simplesmente configurou a sua ira, ou seja, externalizou, materializou a sua ira na morte do seu irmão, registrando assim o primeiro homicídio na história da humanidade. Caim fugiu da presença de Deus. Caim foi esse péssimo exemplo. Mas Deus está buscando a reconciliação. Ele, como misericordioso e bondoso, não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Na história vemos que Deus não só insiste com Caim, mas ao longo da história nós vemos que Deus sempre está buscando o homem para a reconciliação. E o ápice dessa busca foi o próprio Deus, na pessoa de Cristo, buscando a reconciliação. Nós estamos, hoje é o último domingo do ano 2020. É a última mensagem minha aqui na igreja. Você acha como está o meu coração diante de tantas pessoas que têm deixado
a desejar na casa de Deus. Mas eu estou aqui porque o Senhor me deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Amém. Assim como Ele me reconciliou quando era um vil, um pecador, Ele está dando oportunidade a tantos quantos assim estão agindo. Você que está me ouvindo no vídeo, está dando oportunidade. Analise. De onde você errou? Onde está a sua falha? Foi essa pergunta que Deus fez para Caim. Caim, por que você errou? Analise aí, onde você errou? Ah, porque eu invejei. Por que invejou? Porque o Senhor agradou de Abel e não agradou de mim. Mas por que, Caim? Ele não reconheceu que ele estava entregando o resto para Deus. É assim. Muitos não reconhecem que estão entregando o resto para Deus. Às vezes eu posso até vir direto na igreja, todos os dias, posso estar aqui, mas posso estar entregando o resto a Deus. Porque a essência do culto não está na frequência em si, mas na intenção do coração. Quem tem intenção no coração, fé, amor e obediência, deseja estar na casa de Deus. Quem tem intenção, boa intenção no coração, amor, fé, amor e obediência, não sabe o que é ficar em casa. Nós tivemos culto aqui na quarta-feira, culto de Natal. Lá ficou quinta, sexta, sábado. Eu fico agoniado, porque quando eu estou estudando a Bíblia, uma coisa Deus me ensinou nas Escrituras, porque tudo que o Senhor me ensina nas Escrituras, eu preciso sentir comichão para poder ensinar para os irmãos. Tudo que as Escrituras me revelam, a Bíblia me ensina que isso eu não posso guardar para mim mesmo, eu tenho que compartilhar. E aonde é que eu compartilho com os irmãos? Aqui, na casa de Deus. Aí eu sinto sede, sinto fome pela palavra de Deus. Porque quanto mais eu tenho comunhão com os irmãos, mais tenho coinonia com os irmãos, mais me sinto na responsabilidade de me alimentar na minha fonte, palavra de Deus, para poder ser bênção na vida do meu irmão. Porque assim, em agindo assim, eu vou ter certeza de que eu não vou ser rejeitado, ou seja, a minha vida e nem a minha oferta vai ser rejeitada a Deus. Você pode falar, eu sou dizimista, sou abençoado. Se a sua intenção de dizimar ou de ofertar é você adquirir uma casa, um carro ou um casamento, seja lá o que for, essa é a intenção satânica, não é de Deus. Porque tudo que você traz aqui, primeiro você tem que trazer a sua vida. Se não tiver vida, não adianta se depositar aqui. Se não tiver a sua vida, porque senão Deus não só rejeita você, como Deus rejeita a sua oferta, Deus rejeita o seu dízimo. Devemos ter ciência disso. Concluo. Quem então está digno diante de Deus? Ninguém. Ninguém está digno. Mas Cristo nos deu essa condição de nos achegarmos no trono da graça de forma digna. Porque Ele é o nosso sacrifício, ou seja, como está aqui em Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui, Hebreus 9, 14,
é 9,14, diz assim, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Ou seja, próprio Cristo, Ele se ofereceu sem pecado, sem mancha nenhuma. Para quê? Para purificar as nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo, e Cristo nos dá essa condição para, ao chegarmos a Ele, devemos aperfeiçoar na palavra, aperfeiçoar na comunhão com os santos, que é o partir do pão, aperfeiçoar na oração, para a nossa oferta ser aceita no trono da graça, porque Cristo está lá no trono da graça celestial, e Ele lá está intercedendo por nós. Ele lá é o nosso advogado, e tudo que nós fazemos aqui, se é de coração, regido com obediência, amor, fé, amor e obediência, Ele está chegando diante do trono do Pai e oferecendo o nosso culto, ou seja, chegando como aroma suave, Nós precisamos ter essa consciência. Qual o tipo de culto que nós estamos prestando a Deus? O ano está findando. Faz um balanço. Eu faço na minha vida. Vamos fazer um balanço. Será se o meu tempo tem espaço para Deus? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Qual tem sido a minha prioridade no serviço a Deus? Qual tem sido a minha prioridade? Gente, eu estou vendo claramente hoje pessoas dando prioridade em trabalho, dando prioridade em família, dando prioridade. E Cristo fala: quem quiser seguir após mim e não negar essas coisas, não é digno de mim. É a Bíblia que fala isso, não sou eu não. Quem não negar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Quem não negar filho por amor a mim, não é digno de mim. E agora, desculpa, que família está impedindo em servir? Nós ainda não estamos no país de ditador como Coreia do Norte e a China, do ditador o Xi Jinping. Nós ainda não estamos nisso não. Imagine quando chegar, porque hoje nós temos um ditador aqui, que é o Supremo Tribunal de Justiça, só faz injustiça. Conta de dedo que eles fazem de bom, mas faz injustiça. E o Supremo, aliado com os corruptos políticos que estão lá no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, estão mais trabalhando para atrapalhar a vida do crente, atrapalhar a vida do povo, do que propriamente em dar condição do povo não só trabalhar, como servir a Deus. Porque uma mensagem dessa, por exemplo, configura lá no YouTube como uma mensagem de ódio, não uma mensagem exortativa, mas mensagem de ódio. Mas não, aonde nós vamos parar? E aí vem gente dando prioridade trabalho, prioridade família, prioridade casa, prioridade compras. Gente, vamos acordar. Quantos membros nós temos? Quantos nós temos aqui? Tudo bem, tem aqueles que com as suas justificativas plausíveis, o que está acontecendo no mundo? Pela primeira vez na história, em 2 anos, o governo de Israel autorizou um deputado de Israel subir no Monte do Templo essa semana e acender uma menorá, já proclamando a construção do 3º templo. O tema do nosso ano que vem, vamos trabalhar esse tema: unidos subiremos.
Cristo vai vir buscar a igreja unida. E não vamos alcançar a unidade se não estivermos servindo ao Senhor com integridade, de coração, oferecendo o culto que agrada a Ele. Vamos cantar uma música do nosso, com a equipe de louvor. Quero a minha vida a Cristo oferecer. Eu peço, não cante isso de boca para fora. Analise. Ainda que você está falando assim, ó, isso aqui não é para mim não, porque eu já faço isso. Não. A palavra de Deus. Isso aqui foi escrito há quase 6.000 anos atrás. Olha só como está falando ainda. Por quê? Ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não podemos servir a Deus relaxadamente, porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e também o de amanhã. O mesmo Deus que rejeitou a Caim e a sua oferta é o mesmo Deus que também hoje pode estar rejeitando a sua vida e a sua oferta. Vamos cantar. Vamos ficar em pé? Oh
se agradou, o próprio Deus testemunhou de Abel, se agradando de Abel. O próprio Jesus também, quando aqui esteve, deu testemunho do justo Abel. A pergunta que devemos fazer: qual seria o testemunho que o Senhor Jesus daria de nós neste momento, das nossas vidas? Será que nós temos surpreendido ao Senhor com o nosso melhor? Ou será que nós temos oferecido a sobra do tempo, a sobra da nossa disposição, a sobra dos nossos recursos? Deus não quer isso. Deus quer a primícia da sua vida, das nossas vidas. E Ele vai vir buscar a primícia dele. A colheita dele é a colheita para buscar a primícia da sua colheita. Seja você a primícia de Cristo. Se havia intenção de entregar o resto, peça perdão ao Senhor. Se havia intenção de vir ao culto não para cultuar, mas com qualquer outra intenção, peça perdão a Ele agora. Deus, o Senhor conhece todo mundo aqui. O Senhor é o único onisciente. O Senhor sabe da intenção dos nossos corações. O Senhor sabe da intenção do meu coração. Tu sabes, Pai, o quanto eu luto com o Senhor em oração, de não permitir de subir ao púlpito se não estiver digno diante de Ti. E eu oro, Pai, para que cada vida aqui nesta noite busque se aprimorar no Senhor, ter uma vida digna do Senhor, seja sincero no falar, que a mentira não venha fazer parte dos seus lábios, que a inveja não venha fazer parte da sua vida, que a murmuração seja expurgada no nome de Cristo. Deus, a igreja é tua, Senhor. Somos apenas servos. E neste momento nós estamos clamando a Ti. Ensina-nos, a exemplo de Abel, oferecer ao Senhor o mais excelente culto. Culto que agrada ao Senhor. Culto que o Senhor agrada de nós. Deus, Santo Deus, eu entrego as nossas vidas e essa agência em Tuas mãos, pedindo ao Senhor misericórdia e ensinando essa agência a ser uma agência triunfante em Cristo Jesus. Agora, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todo o povo de Deus espalhado